Olá, meninos. Sou Maxwell, professor de biologia, e estou com a aluna Estela Santos e Daniel Santos. São parentes. Estela, fala um pouquinho para mim sobre você. Meu nome é Estela Rocha Santos, eu tenho 16 anos e vou participar hoje do podcast do Projeto Travessia. Daniel, e você? Eu sou Daniel Santos, tenho 16 anos e vou participar do podcast do Projeto Travessia. Vocês são da mesma sala? Eu sou do primeiro integral 2. Eu sou do primeiro integral 1. Bacana. E deixa eu perguntar, eu sei que vocês montaram esse projeto, né? Esse projeto fala basicamente sobre o quê? Fala sobre o coronavírus, né? Uma doença que se espalhou bastante pelo mundo e matou muita gente, né? Atualmente tem bastante gente dentro da cova, né? Mas agora já tá melhorando já a pandemia. E também não só isso, também essa doença questionou muitos nossos métodos, nosso sistema de saúde e a saúde sanitária. E por que vocês decidiram montar esse projeto em si? A turma de vocês resolveu se unir para montar um projeto com esse nome de Travessia. Conta para mim aí. Para atravessar, não. Então eu vou pedir ajuda aos universitários, então, pode? Eu tô com a cartinha na manga aqui, que é a professora Olivia. Professora, você teria como falar pra gente por que os alunos escolheram esse nome do projeto Travessia? Coisa rapidinho, só pra gente começar a falar como foi feito o projeto. Quando nós colocamos aí para os meninos votarem, então foram sugeridos vários nomes. Tinha até projeto Plim Plim, né? Mas aí surgiu esse nome, não me lembro mais quem foi que falou, porque assim, nós estamos passando por uma travessia. E atravessando essa crise, a gente percebe que tem pessoas que colaboram, que ajudam, que são solidárias, né, nesse momento de travessia, mas tem aqueles que querem afundar o barco. Então, foi nesse sentido aí, tá lembrado, Estela? Que se comentou sobre o nome Travessia, né? Então, que estamos passando por uma travessia mesmo. Muitos ficaram para trás, né, nesse momento da Covid-19, das várias pandemias, e outros sobreviveram. Né? O comentário que nós fizemos na época foi esse, né, Estela? E o Daniel também, só que esqueceram um pouco, não é isso? Sim, entendi. Então, na verdade, é uma travessia de passagem, então, né? Não uma travessia de migração ou algo do tipo, né? Exatamente, passagem, né? É uma crise que estamos atravessando. Daniel, e deixa eu te perguntar, vocês chegaram a pesquisar, né, um pouco sobre o coronavírus, e como que vocês acham que pode ter surgido esse vírus aí? Bom, os relatos mais contundentes dizem, os que mais são falados, dizem que surgiu através do morcego. Mas você acredita que tenha surgido do morcego, ou você acha que foi tipo o ser humano passou no lugar errado, na hora errada, ou o desmatamento colaborou para poder ocorrer essa infecção aí? Bem, na verdade, de tudo um pouco. O ser humano, ele sabe se lascar. É verdade. O ser humano não é uma espécie muito que tem o senso de autopreservação muito ativo, não, né? Isso, exatamente. E por que, então, se uma pessoa se contaminou, no caso, né, com esse vírus, e por que você acha que se espalhou tão rápido assim? Porque, bem diferente, como podemos dizer, a gripe espanhola, naquele tempo, na época dela, era assim, a cidade pequena estava no meio do nada mesmo, no meio do mato. Não tinha tanto acesso, as pessoas não iam igual hoje, ninguém tinha carro igual hoje. Que nem ir pra roça, 2 horas daqui lá pra uma roça. Não, antes demorava muito. E também não era qualquer pessoa que tinha carro. Também com os meios de transporte, hoje tá tudo mais rápido. Antes não existia avião, não existia trem. Hoje a pessoa, ela viaja uns 3 países num dia só. Entendi, então você acha que a facilidade de transporte associado talvez a um potencial de infecção desse vírus
Você acha, então, que foi isso que causou, então, essa pandemia mundial, né? No caso, a globalização é responsável, em partes. Sim. Entendi. Pois, Stella, aquela hora você falou que os casos estão diminuindo, né, dos vírus. Você acha que isso é algo momentâneo ou tende a aumentar novamente esses índices? De acordo com as pesquisas que vocês fizeram. Assim, no mundo, pelo que eu tô vendo já, com a distribuição de vacinas e com todos os métodos assim de prevenção, eu acho que, tipo assim, já tá diminuindo e acho que vai ficar diminuído. E no Brasil agora tá chegando as vacinas também, né? Algumas pessoas estão ficando imunizadas, só que não tá chegando uma quantidade assim para todo mundo de uma só vez. Tá chegando de pouco a pouco, mas eu acredito que se não tomar um certo cuidado, pode acontecer de ter uma segunda onda, mas talvez só aqui no país. Acho que fora, assim, talvez não tenha, não. E você sabe me dizer o porquê que tem acontecido essa segunda onda? Segunda onda, terceira onda, né? Eles ficam prevendo, né? Que novos surtos, né, em massa aconteçam assim? Falta de cuidado, né, com as coisas assim, né, porque tá aí, né, máscara, álcool em gel, todos os cuidados aí, né, pra poder se prevenir, lavar as mãos, né, antes de encostar nas coisas depois que pegar as coisas. Entendi. Daniel, deixa eu perguntar, você concorda com isso também ou não? Sim. Então, você acha que como se diz, essa segunda onda acontece por conta as pessoas relaxam e deixam de se prevenir, por isso que vem acontecendo, ou vem depois, geralmente, de uma data mais festiva, onde as pessoas tendem a se encontrar ou relaxar um pouquinho mais? Na verdade, professor, sim e não, porque as pessoas, conforme os casos diminuem, elas relaxam. Tá tudo bem, tô vacinado, não morro de jeito nenhum. Vai, pega uma corona e cai no chão morto. A vacina, ela não protege 100%, ainda precisa do distanciamento social. E sem contar que também, às vezes você tá vacinado, mas a outra pessoa do seu lado não tá. Realmente, né? Sempre ocorre esse risco da reinfecção aí, né? Só que essa reinfecção, a gente sabe que, por exemplo, uma vacina, quando você elimina um vírus, ele não volta novamente para o organismo, né? É igual sarampo. Agora, se esse vírus sofre uma mutação ou ele se modifica de alguma forma, ele pode causar uma reinfecção, entende? Então você acha que talvez seja essas faltas de cuidado da população de um modo geral que pode estar levando a essa formação de novas cepas, ou essas novas cepas já existiam por aí e já estão reinfectando aí? O que você acha? Na verdade, assim, se nós olharmos bem, cada um de nós é culpado um pouco. Porque às vezes a gente fala, orienta os outros, mas às vezes a gente não presta atenção nas orientações da gente. Mas se a gente pensar, né, direitinho sobre o Covid, quais são as principais consequências no organismo que o Covid pode trazer pra gente aí? Bem, o problema é que um dos principais causas e mais preocupantes é que muita gente aparecendo com sequelas bastante graves, pessoas que estavam... eu vi mesmo um caso de uma médica, ela estava andando na rua, de repente, ela apagou, ela sofreu um desmaio. Pessoas esquecendo de coisas que nunca era de se esquecer assim. O cérebro não funciona direito. Parece que a Covid, ela diminui o fluxo de sangue pro cérebro, limitando assim muito a capacidade da pessoa. E isso é preocupante. Além da pessoa ter sequelas no pulmão, ela pode ter sequelas na... Realmente, né? Eu vejo mais as pessoas falando que eles perdem mais olfato e paladar, né? Toda gripe a gente perde um pouco esse olfato e paladar. Só que tenho observado que algumas pessoas elas mantêm essa perda de olfato e paladar durante alguns períodos mais longos do que o normal, né? E em relação à prevenção, o que vocês têm a dizer e eu sugerir que foram dados coletados por vocês em relação ao projeto sobre a transmissão e prevenção? As pessoas que vocês pesquisaram, elas
tem tomado cuidado? Bem, na verdade, elas estão, às vezes, se descuidando em pequenos detalhes, assim, muito desastrosos. A gente viu, fizemos uma pergunta de quando você chega em casa, você passa um álcool em gel no seu celular, você higieniza aí. Muitas pessoas disseram não. Pensando bem, você lava a mão, você passa um álcool na mão, mas você tira o celular, fica lá pegando nele, põe em cima da mesa, assim, no trabalho, vai, pega assim. Aí, se você pensar bem, o celular é muito mais fácil você pegar bactéria ou coronavírus pelo celular do que pela própria mão. Entendi. Então você acha que o celular acaba sendo um veículo de propagação do vírus, então, né? E não só isso, às vezes se descuida em pequenos detalhes. Muitas pessoas, às vezes, ela não higieniza a compra. Às vezes ela sabe que ali pode ter sido transmitido, pode ter o vírus ali, mas às vezes ele faz muita compra e acaba desistindo. Acaba normatizando também, né? Sim, às vezes você pensa, eu vou lavar isso aqui tudo mesmo. O que adianta passar esse álcool no sacola? Vai desperdiçar álcool em gel, mas às vezes a pessoa ela vai pegar e vai pôr ali aquela sacola num cesto de lixo, ou vai usar para colocar algum sapato ou alguma coisa, e vai acontecer que ela vai se esquecer e vai pegar. Ô, Daniel, e você se sensibilizou com esses resultados? Ou você achou, tipo, normal, eu já sabia disso? Bem, até que foi melhor do que eu estava pensando. Que eu pensei assim, que isso é um negócio assim desastroso, vontade de chorar. Mas até que as pessoas estão bem informadas, e isso é bom. E essas pessoas, você acha que elas têm buscado essa informação onde? Onde tem sido a fonte de busca desse tipo de informação sobre o Covid para essas pessoas? Infelizmente, a maioria das pessoas pesquisa no celular pela internet. Na verdade, tem um ditado que diz: a pessoa de médico e louco sempre tem um pouco. Mas com isso, esse ditado do celular radicalizou muito mais. Às vezes a pessoa sente, às vezes ela passa mal, em vez de ela ir no médico, não, ela pega o celular e olha e fala: rapaz, eu acho que eu tô com isso aqui. E não vai no médico. E isso é perigoso, porque às vezes pode causar o automedicamento. Então quer dizer que as pessoas têm buscado fontes de pesquisa, né? Pelo celular. Mas essas fontes, será que são confiáveis? Na maioria das vezes, não. A maioria das vezes a pessoa não tá nem prestando atenção. Ela nem lê o site. Ela não presta atenção se é um site de notícias, se é um blog. Se você for perguntar pra pessoa, às vezes, onde que ela lê a notícia, pergunta o autor, o colunista, a data. Ela não vai saber. Ela lê, aperta compartilhar e manda no grupo do WhatsApp da família. Entendi. Isso é perigoso. E com relação também, Daniel, é o seguinte, a gente sabe que a Covid ela teve várias alterações, aliás, ela gera várias alterações fisiológicas no corpo das pessoas, né? Perda de paladar, olfato, algumas pessoas que possuem, tipo, comorbidades, acabam tendo um agravante, talvez até uma internação por problemas respiratórios. E socialmente, quais são os impactos que vocês têm observado em relação a essa pandemia que tem acontecido aí? Bem, na verdade, socialmente estamos vendo muito o impacto mais da sociedade é a disseminação de fake news também. As pessoas, às vezes, elas ficam mais paradas em casa, elas ficam mais propícias a mexer no celular. Estamos vendo também muitos casamentos que às vezes acabam, que às vezes muita gente era casada e era casar com a pessoa e só via ela de noite, na hora de dormir, e olha lá. Também estamos vendo também, e isso acaba também revelando que também as pessoas também elas acabam também muitas vezes se vendo os problemas sociais. Às vezes ela não prestava muita atenção, ela vivia ocupada no trabalho, às vezes ela senta, liga uma TV, aí ela vê, pensa, nossa, às vezes ela vê assim, um problema numa rua, em outra. E você, Estela, como você observa esses problemas sociais que têm acontecido? Quais foram os problemas que a pandemia trouxe aí, do seu ponto de vista? Interrompendo a pergunta, eu gostaria de fazer assim, uma pergunta para o senhor. Sim. Se o senhor visse uma pessoa vestida de médico vindo em sua direção, o que o senhor faria? Vestido de médico? Sim. Não sei. Depende qual contexto.
Ela tá assim, tá passando assim, só indo embora pra casa. Tava seriamente comigo. Eu só daria tchau. Porque, assim, muitas pessoas, às vezes, ela simplesmente correria, atravessaria a rua, assim, com risco de ser atropelada com medo. Isso é uma coisa muito grave também. Outro dia mesmo, eu estava vendo o rapaz da roça, ele tava falando lá, ele deu um espirro. Tinha um homem lá, o homem ficou doido, ele saiu correndo com a máscara, com a camisa no meio da cara. Isso ele, também. Ele não fez errado, né? Se você chega e você torce, você espirra, a pessoa já olha assim e fala assim: vai morrer em outro lugar, não vem passar esse troço, não. Realmente, hoje em dia as pessoas já estão um pouco mais medrosas em relação ao comportamento das outras pessoas, né? Ô, professor, e ainda Sim. tem aqueles benditos que a gente sabe que a máscara é pra ajudar a prevenir tudo, você tosse, espirra, tá ali com a máscara no rosto, né, pra não transmitir pra outras pessoas. E tem gente, teve uma vez que eu precisei sair, eu tava em uma fila, né, eu tava com a minha mãe, e teve um abençoado de um cara que ele tirou a máscara pra espirrar. A máscara não é pra proteger isso, o cara ainda tira a máscara pra espirrar ali na fila, cheio de gente. Ele não sabe se tá contaminado ou não, pode passar isso pra alguém, ou ele mesmo pode acabar pegando, né? Que a máscara é principalmente para poder não transmitir para outras pessoas, né? Então, no caso, é uma forma de falta de conscientização ainda, né, da pessoa, né, sobre o uso correto da máscara, né, o objetivo da máscara. Mas, voltando à pergunta que eu havia feito anteriormente aí, quais são os impactos que você acredita, Estela, que tenham acontecido na sociedade em relação a essa pandemia de Covid? Tem impactos de várias formas, mas uma que eu notei principalmente, como tá todo mundo agora, né? Tipo assim, em casa, né? Quase não sai, só sai quando precisa mesmo, pra trabalhar, algo do tipo. As pessoas, tipo assim, de família mesmo que moram juntas, estão passando mais tempo juntos e estão percebendo mais, tipo assim, como a vida delas era corrida, era trabalho o tempo todo. Tem gente que pega serviço 7 da manhã, só volta 11 da noite, só vê a família, os filhos, essas coisas. Assim, de noite, às vezes vai e ainda pega o celular ou liga a televisão pra assistir, depois dorme, no outro dia segue toda a rotina de novo. Não dá muita atenção pra isso e nem acaba notando muito as coisas. Então agora eles devem estar mais prestando atenção, assim, na sua família. Tem alguns que estão tendo alguns conflitos familiares também, porque agora as pessoas estão percebendo, tipo assim, como cada um é de verdade por passar mais tempo, mas também as pessoas acabam ficando mais estressadas por ficarem só dentro de casa, ter essa pandemia que já vai fazer 2 anos já que tá aí atrapalhando todo mundo e ninguém consegue sair de casa. E ainda tem uns engraçadinhos que inventam de sair de casa do mesmo jeito, né, porque tem uns lá que fica saindo, fica indo em festa, o povo fala que não é pra sair, sai do mesmo jeito. Então a gente tá notando que assim como tem gente que é consciente com a pandemia, tá ligada nas coisas, assim tem as pessoas inconsequentes também, né, que estão fazendo isso aí, essas coisas ruins, que acaba piorando a situação da pandemia, acaba tendo outras ondas por falta de prevenção, essas coisas. Mas o convívio familiar, no caso, então, é uma coisa boa, você não acha, não? Professor, na verdade... Sim, mas aí já depende da família de cada um, né, professor? Tem algumas famílias aí que não é... Tem gente que não é muito bom passar muito tempo perto. Entendi. Tipo assim, às vezes tem algum conflito dentro de casa e pra não brigar você sai de perto, às vezes sai, vai pra algum canto. Com essa pandemia você tem que continuar dentro de casa, que tu não pode sair, não. Isso é verdade. E também nós temos que observar também a questão das estruturas familiares, né? 7 pessoas em uma casa de 2 cômodos é diferente de 7 pessoas, cada um no seu quarto, com seu computador, com sua televisão, com um quintal para que você possa circular. Então, a gente tem que observar isso também, né? Então, a pandemia, de uma certa forma, ela veio mostrar essa desigualdade social também, né, que muitas famílias vivem, né? Isso também impacta diretamente ao comportamento das pessoas, né? Também, professor, um dos problemas mais preocupantes que nós estamos vendo é o aumento de casos contra a mulher. Houve um aumento significativo em homens que acabaram sendo presos na Lei Maria da Penha. Porque às vezes a pessoa ela fica presa, tanto que ficar presa ela fica estressada
E às vezes acontece de cometer o crime. Agressão, tanto verbal como física. Outro problema que estão vendo é que muita gente acabou jogando os animais desses pra rua. Cachorro, assim, muita gente jogou. E também o problema é que muita gente correu e comprou. Às vezes ele mora sozinho, sente uma solidão. Aí foi lá e comprou um gato, um cachorro, mas e aí? E quando volta a normalizar? E quando ele voltar a trabalhar e não tiver tempo? Ele não pode deixar simplesmente o bichinho ali num canto ali com água e comida. O cachorro, o bicho, ele precisa ter um amor, um afeto, um carinho. Você precisa levar ele para passear. Você precisa deixar que ele exercite, que ele libere um pouco da energia dele. Esse ponto de vista eu não tinha pensado não, Daniel. Foi uma boa colocação. Eu não tinha pensado em relação aos animais. O impacto, né, da pandemia em cima de animais domésticos, né? Acaba que o animal doméstico acaba virando uma fuga das pessoas, né? Meninos, vamos encerrar então essa primeira parte, né? Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista. Pode ser? Pode ser. Pode. Então até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Falou.